Você já parou para pensar que a forma como você ora pode estar bloqueando as bênçãos que Deus tem para a sua vida? Amigos, irmãos e irmãs em Cristo, que alegria estar com vocês hoje, mesmo que à distância, para compartilharmos uma verdade que o Espírito Santo tem colocado em meu coração. Temos falado muito sobre a oração, sobre a sua importância, sobre o poder que ela libera, mas às vezes nos detemos tanto nas palavras, nas petições, que nos esquecemos de algo fundamental: a forma como nos apresentamos diante do Deus Altíssimo. Quer crescer na sua vida de oração? Comente ative o sininho e não perca o final surpreendente. Já pararam para pensar nisso? Será que todas as nossas orações murmuradas, na correria do dia ou ditas entre o sono e a vigília, realmente chegam ao trono da graça, com a intensidade e a reverência que o momento exige? Não me entendam mal. Deus é misericordioso. Ele conhece a nossa fraqueza, a nossa humanidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que há uma maneira de nos aproximarmos dele que agrada o seu coração. Uma maneira que reflete a grandeza daquele a quem nos dirigimos. E essa maneira envolve não apenas a alma e o espírito, mas também o nosso corpo. Sim, o nosso corpo também ora. O nosso corpo também adora. E a postura que assumimos diante de Deus pode dizer muito sobre o estado do nosso coração. Vivemos em tempos de pressa, de superficialidade. Tudo é rápido, tudo é instantâneo. E, infelizmente, essa cultura tem se infiltrado até mesmo na nossa vida de oração. Oramos de qualquer jeito, em qualquer lugar, sem a devida atenção, sem a devida reverência. Oramos deitados na cama, com o celular na mão, distraídos pelas notificações que pipocam na tela. Oramos enquanto fazemos outras coisas, com a mente dividida, e nos perguntamos: por que a nossa oração parece não ter poder? Por que os céus parecem silenciosos? Poderia ser, meus amigos, que a falta de reverência esteja impedindo que a plenitude das bênçãos de Deus se manifeste em nossas vidas. A Bíblia não nos dá margem para dúvidas sobre a importância da reverência. Desde o Antigo Testamento, vemos homens e mulheres de Deus se aproximando dele com profundo respeito e temor santo. Quando Moisés se deparou com a sarça ardente, a voz de Deus não começou com uma promessa de libertação ou uma estratégia para tirar Israel do Egito. A primeira instrução foi clara e direta: não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo 3:5. Terra santa. A presença de Deus santifica o lugar, e a resposta adequada é a reverência, a remoção dos sapatos, um gesto de humildade e reconhecimento da santidade divina. Moisés, criado como príncipe no Egito, poderia ter argumentado, poderia ter questionado, mas ele obedeceu. Ele tirou as sandálias, ele se prostrou, ele reconheceu a santidade de Deus acima de sua própria posição. Antes de começarmos, deixe um amém nos comentários e compartilhe esta mensagem com quem precisa ouvir. Essa reverência não é um formalismo vazio, é a atitude de um coração que compreende a majestade de Deus e a sua própria pequenez diante dele. É o reconhecimento de que estamos entrando na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder. Como poderíamos nos aproximar dele de maneira casual? Como se estivéssemos conversando com um colega de trabalho ou um amigo na rua? O Dr. Billy Graham, com a sabedoria que Deus lhe concedeu, costumava dizer que a oração é mais do que apenas falar com Deus. É estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus requer uma atitude de reverência. Agora vamos meditar em um momento crucial na vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Não há exemplo maior de oração reverente
e entregue do que o seu. No Monte das Oliveiras, sob a escuridão da noite e o peso esmagador do sacrifício que se aproximava, Jesus se retirou para um lugar chamado Getsemane. Ali, na mais profunda solidão e angústia, ele nos deixou uma lição viva que transcende as palavras. Não foi apenas o que ele orou, mas como ele orou, que devemos considerar com toda a seriedade. Mateus 26, 39 nos relata: E, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Marcos 14, 35 diz: E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, passasse dele aquela hora. E Lucas 22, 41, 42 acrescenta: E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra. Observem a riqueza de detalhes nessas passagens. Jesus não se deitou para orar, buscando uma posição confortável em sua hora de maior aflição. Ele se prostrou sobre o seu rosto. Ele se pôs de joelhos. Sua postura física refletia o grito de sua alma. Dor, angústia, submissão total, abandono completo à vontade do Pai. Ele não fechou os olhos como alguém que busca descanso. Ele inclinou o rosto para o chão, permitindo que seu corpo falasse por ele. Isso não foi um ato casual. Foi uma expressão deliberada de entrega e reverência na face da imensa dor e do conflito espiritual. Por que o Filho de Deus, que tinha comunhão perfeita com o Pai, escolheu prostrar-se e ajoelhar-se em seu momento mais difícil? Porque ele, em sua perfeita humanidade, compreendia a magnitude daquele encontro e a seriedade da sua missão. Ele nos mostrou que há momentos em que a batalha espiritual é tão intensa, a entrega necessária é tão profunda, que a alma e o corpo devem se unir em um ato visível de submissão e clamor. A agonia de Jesus, em Getsemane, não foi apenas emocional ou espiritual, ela teve uma manifestação física tão extrema que seu suor se tornou como gotas de sangue. Sua oração foi tão intensa que envolveu cada fibra do seu ser. Se esta palavra tocar seu coração, clique no like, inscreva-se no canal e assista até o final para uma revelação poderosa. E aqui está uma advertência que devemos levar a sério, meus amigos. Muitas vezes, oramos deitados, não como um ato de fé em meio à fraqueza física, mas por hábito, conveniência ou simplesmente preguiça. Sim, Deus vê o coração e Ele é compassivo com nossas limitações. Mas a postura do nosso corpo também revela o que está naquele coração. Não se trata de uma regra religiosa vazia, mas de uma expressão genuína de respeito, humildade e entrega. Jesus não é apenas nosso Salvador, Ele é nosso exemplo em tudo. E se, no momento mais difícil de sua vida, Ele escolheu prostrar-se e ajoelhar-se, o que isso nos ensina sobre como devemos nos aproximar do Pai, especialmente em tempos de luta, angústia ou busca intensa. Talvez você esteja passando pelo seu próprio Getsemane hoje, um momento de dor, de incerteza, onde apenas Deus pode sustentá-lo. Você tem clamado por uma resposta, por um livramento, mas os céus parecem distantes. E talvez, apenas talvez, esta mensagem não tenha chegado a você por acaso. Pode ser o sussurro do Espírito Santo dizendo: ore como Jesus orou, não se entregue apenas com palavras, mas com todo o seu ser. Envolva seu corpo na sua oração. Há portas que só se abrem quando saímos da nossa zona de conforto, quando desligamos a luz,
não para dormir, mas para nos render. Quando nos apresentamos como sacrifício vivo diante do altar invisível do céu, cada vez que dobramos os joelhos, mesmo que ninguém veja, o céu nota, o inferno treme, porque sabe que um filho de Deus parou de brincar com a sua fé e começou a lutar de verdade. O momento de Jesus, em Getsêmani, não foi um símbolo vazio, foi uma entrega total. Você está disposto a se entregar dessa forma? Pergunte a si mesmo honestamente: meu corpo reflete a profundidade da minha fé? Minha postura na oração realmente honra o Deus a quem eu clamo? Não estamos falando de legalismo, de imposições vazias. É um chamado do Espírito para voltarmos ao que é sagrado, ao que é genuíno. A reverência nasce no coração, sim, mas ela também se expressa no corpo. E quando essa expressão física se apaga, algo esfria dentro de nós. Jesus nos deixou o exemplo. Ele não apenas ensinou com palavras, mas com ações. E uma dessas ações foi ajoelhar-se, prostrar-se, humilhar-se diante do Pai. Vamos juntos buscar a Deus com reverência? Curta, compartilhe e assista até o fim para uma surpresa especial. Você está disposto a seguir esse exemplo? Hoje pode ser o começo de uma nova vida de oração para você, mais profunda, mais entregue, mais viva, onde mesmo em secreto, quando ninguém o vê, você decide seguir o Mestre e orar como ele orou, com todo o seu coração, toda a sua alma e sim, também com todo o seu corpo, porque há uma unção que só é ativada quando o espiritual e o físico caminham em unidade na presença de Deus. Pensemos sobre o nosso corpo de outra perspectiva. A palavra de Deus nos revela uma verdade maravilhosa e, ao mesmo tempo, solene. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Que declaração poderosa! Nosso corpo não é apenas um invólucro físico, uma máquina biológica. Ele é o santuário, o lugar de habitação do próprio Espírito de Deus. Que privilégio e que responsabilidade! Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, isso muda completamente a forma como devemos vê-lo e tratá-lo. Não se trata apenas de evitar pecados sexuais, como o contexto imediato de 1 Coríntios 6 pode sugerir. Trata-se de honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida, incluindo a forma como usamos nosso corpo em adoração e oração. Um templo é um lugar de santidade, de respeito, de reverência. Como tratamos o templo do Espírito Santo quando nos aproximamos de Deus em oração? Quando oramos deitados, sem energia, sem foco, o que estamos comunicando? Mesmo que nossos lábios digam: "Eu te amo, Senhor", nosso corpo pode estar sussurrando: "Isso não é importante o suficiente para que eu me levante." Não estou dizendo que Deus não ouve a oração feita na cama por alguém doente ou exausto. Ele ouve. Ele é compassivo e entende nossas fraquezas. Mas, se orar deitado se torna a norma por conveniência ou preguiça, algo se perde. Perde-se a intensidade, a intenção, a consciência plena de estar na presença do Santo. Imagine um rei terreno recebendo um súdito. O súdito entraria na presença do rei deitado, esparramado? Claro que não. Ele se curvaria, talvez se ajoelharia, demonstraria respeito pela autoridade e majestade do rei. E nós, que nos aproximamos do Rei do Universo, aquele que criou todas as coisas e a quem toda a autoridade foi dada, como nos apresentamos? A postura física na oração não é um fim em si mesma, mas um meio. É uma forma de alinhar o corpo com a intenção da alma. Quando você se ajoelha, seu corpo está dizendo: "Eu me submeto à tua vontade, Senhor." Quando você se prostra, seu corpo está clamando: "Tu és grande, eu sou pequeno. Tua majestade me esmaga." Quando você levanta as mãos, seu corpo está declarando: "Eu te louvo, eu me rendo a ti,
Eu espero em ti. Há uma história, talvez apócrifa, mas que ilustra bem esse ponto. Conta-se que um jovem pastor, cheio de teologia, mas com pouca experiência prática, estava frustrado porque suas orações pareciam não ter poder. Ele orava por horas, usava palavras eruditas, mas via poucos resultados. Um dia, ele procurou um velho e simples irmão na fé, conhecido por sua vida de oração e pelas respostas que recebia. O jovem pastor perguntou ao ancião qual era o segredo de sua oração. O velho homem sorriu e disse: "Meu filho, eu não tenho segredos. Apenas aprendi a orar com todo o meu corpo. Quando peço perdão, eu me prostro. Quando suplico, eu me ajoelho. Quando louvo, eu levanto as mãos. E quando não sei o que dizer, eu apenas fico em silêncio na presença dele. E meu corpo espera." O jovem pastor, intrigado, decidiu tentar. Ele começou a incorporar posturas físicas em sua oração, não como um ritual vazio, mas como uma expressão sincera do que sentia no coração. E, para sua surpresa, sua vida de oração se transformou. A oração deixou de ser um exercício mental e se tornou um encontro vivo com Deus, envolvendo todo o seu ser. Não se trata de legalismo, de achar que Deus só ouve se você estiver ajoelhado. Deus ouve o clamor de um coração sincero em qualquer posição. Mas a questão é: a sua postura reflete a sinceridade e a reverência do seu coração? Ou a conveniência e a preguiça têm roubado a intensidade da sua comunhão com Deus? Se você crê no poder da oração, deixe seu "Glória a Deus" nos comentários e inscreva-se para mais mensagens. Quando Romanos 12:1 nos exorta a apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, isso inclui a forma como usamos nosso corpo na oração. O sacrifício vivo não é apenas sobre pureza moral, é sobre entrega total. É dizer a Deus: "Aqui estou, Senhor. Não apenas minha alma, não apenas meus pensamentos, aqui está meu corpo também à tua disposição para te honrar e adorar." Quando você decide se ajoelhar para orar, mesmo que por alguns minutos, você está fazendo uma declaração. Você está dizendo ao mundo e a si mesmo que Deus é digno desse gesto de humildade e respeito. Você está ativando algo dentro de você, porque o corpo e a alma estão interligados. A reverência externa pode despertar a reverência interna. A postura de entrega física pode levar a uma entrega espiritual mais profunda. Talvez você diga: "Mas eu estou cansado no final do dia." Eu entendo, a vida é corrida, as pressões são muitas, mas pense em Daniel. Em Daniel 6:10, lemos que, mesmo sob a ameaça de ser lançado na cova dos leões, ele continuou orando 3 vezes ao dia, de joelhos, como costumava fazer. Sua vida estava em perigo, mas ele não negociou sua postura de oração. Ele não se deitou para orar escondido, murmurando. Ele se ajoelhou abertamente, porque sua comunhão com Deus e sua reverência eram mais importantes do que sua própria segurança física. Jesus, nosso maior exemplo, também se retirava para orar muitas vezes sozinho, em lugares desertos, no monte, de madrugada. Mateus 14:23, Marcos 1:35. Ele não esperava estar completamente esgotado para buscar o Pai. Ele priorizava esse tempo, essa comunhão intensa, e muitas vezes ele o fazia de joelhos ou prostrado. A oração feita deitado, sem foco, com a mente dispersa, pode se tornar superficial, sem profundidade, sem poder real. É como tentar acender uma fogueira com lenha molhada. Há fumaça, mas pouco fogo. Mas quando você engaja todo o seu ser na oração, quando seu corpo se junta ao clamor da sua alma, algo muda. A oração se torna mais real, mais intensa, mais poderosa. Seu quarto se transforma em um altar. Seus joelhos, um testemunho. Sua respiração,
uma oração. E tudo em você começa a dizer: aqui estou, Senhor, completamente teu. Não se trata de ganhar méritos com Deus por meio de posturas físicas. Nossa aceitação diante dele é unicamente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas a reverência na oração é uma resposta natural a essa graça, um reflexo do amor e do respeito que temos por aquele que nos salvou. É uma forma de honrá-lo com tudo o que somos. Portanto, meus amigos, o desafio que o Espírito Santo nos lança hoje é este: examinemos a nossa postura na oração. Ela reflete a grandeza do Deus a quem servimos? Ela demonstra a seriedade do nosso encontro com o Criador? Se a oração, deitada por conveniência, se tornou um hábito, talvez seja a hora de quebrar essa rotina. Experimente ajoelhar-se, prostrar-se, levantar as mãos, não como um ritual vazio, mas como uma expressão sincera do seu coração. Peça ao Espírito Santo que o ajude a cultivar uma vida de oração marcada pela reverência, pelo fervor e pela entrega total. Lembre-se, a oração não é apenas pedir coisas a Deus. É estar na sua presença. É comunhão. É adoração. E a adoração genuína envolve todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Que possamos redescobrir a beleza e o poder de uma oração que honra a Deus em todos os aspectos, uma oração que se eleva como incenso suave diante do seu trono, porque é oferecida com reverência, com fé e com a entrega total do nosso ser. Que esta primeira parte desta jornada de reflexão possa ter tocado seu coração e o desafiado a pensar sobre a sua própria vida de oração. A reverência é o ponto de partida, a base sobre a qual construímos uma comunhão profunda e significativa com o nosso Pai Celestial. E o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, tem um papel vital nessa jornada. Não subestime o poder de uma postura de humildade e entrega diante de Deus. Ele vê, ele ouve e ele responde àqueles que o buscam com um coração sincero e reverente. Que a paz de Cristo esteja com vocês, amigos, irmãos e irmãs. Que alegria continuarmos juntos nesta jornada, explorando as profundezas da oração e da nossa relação com o Deus vivo. Na nossa conversa anterior, falamos sobre a importância da reverência, sobre como a oração casual pode nos afastar da plenitude que Deus tem para nós e sobre o exemplo supremo de Jesus em Getsêmani, mostrando que o nosso corpo também tem um papel vital na nossa comunicação com o Altíssimo. Vimos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, um lugar sagrado que deve ser apresentado a Deus em sacrifício vivo. Hoje, quero levá-los a um passo além. Quero que olhemos para a própria palavra de Deus e vejamos as diferentes posturas que os homens e mulheres de fé assumiram ao se aproximar do Criador. Essas posturas não eram meros rituais vazios, eram, e ainda são, uma linguagem da alma, uma forma de expressar com o corpo o que o coração sente diante da majestade e da santidade de Deus. Ao longo das Escrituras, encontramos um rico panorama de como os crentes se posicionavam fisicamente em oração e adoração. E cada postura carrega um significado profundo. Uma das posturas mais marcantes e frequentemente encontradas na Bíblia é a prostração, cair com o rosto em terra diante de Deus. Pensem nisso por um momento. É a postura de maior humildade, de total rendição, de reconhecimento absoluto da soberania divina. Não há posição mais baixa que essa, e é precisamente nessa posição que muitos dos grandes homens e mulheres de Deus se encontraram nos momentos mais decisivos de suas vidas espirituais. Lembram-se de Abraão, em Gênesis 17:3? Quando Deus apareceu a ele para confirmar a aliança e mudar seu nome para Abraão, a palavra diz: então, caiu Abraão sobre o seu rosto e Deus falou com ele. Não foi depois que Deus falou. Foi enquanto Deus falava,
ou imediatamente antes, que Abraão se prostrou, um homem de fé, o pai de muitas nações, reconhecendo a grandeza daquele que lhe falava. E Moisés e Arão, diante da rebelião do povo, em Números 16:4, quando a glória do Senhor lhes apareceu, caíram sobre os seus rostos. Não havia nada mais a ser feito ou dito, naquele momento de crise e manifestação divina, do que prostrar-se em reverência e súplica. Josué, o sucessor de Moisés, também teve essa experiência. Em Josué 5:14, quando ele encontrou o comandante do exército do Senhor, um ser celestial, Josué caiu com o rosto em terra e o adorou. A resposta imediata à presença sagrada foi a prostração e a adoração. Essa não era apenas uma prática do Antigo Testamento. No Novo Testamento, vemos a mesma atitude. Quando os discípulos viram Jesus transfigurado no monte, em Mateus 17:6, caíram sobre os seus rostos e temeram grandemente. A glória de Cristo os levou à prostração. Após a ressurreição, em Mateus 28:17, quando os 11 discípulos viram Jesus na Galileia, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqueles que creram, adoraram. E a forma de adoração mencionada aqui implica em reverência, muitas vezes expressa pela prostração. E no livro de Apocalipse, que nos dá vislumbres do trono de Deus no céu, vemos essa postura repetidamente. Os 24 anciãos, representando a igreja redimida, prostravam-se diante daquele que está assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre. Apocalipse 4:10. Os seres celestiais, os 4 seres viventes, também prostravam-se diante do trono e adoravam a Deus. Apocalipse 7:11. Se até mesmo os seres celestiais, que vivem na presença constante de Deus, se prostram, quanto mais nós, seres humanos, pecadores redimidos pela graça, devemos nos aproximar dele com a mais profunda humildade e reverência. A prostração comunica o que as palavras muitas vezes não conseguem. Comunica quebrantamento total, reconhecimento da nossa indignidade, entrega absoluta da nossa vontade à vontade de Deus. É dizer com todo o nosso corpo: Tu és Deus, eu sou apenas pó. Tua vontade seja feita, não a minha. É a postura do pecador arrependido, do adorador rendido, do suplicante desesperado, que reconhece que sua única esperança está em Deus. Outra postura bíblica fundamental na oração é o ajoelhar-se. Talvez seja a mais comum hoje em dia, mas nem sempre praticada com a devida intenção. Ajoelhar-se é uma postura de submissão, de respeito, de súplica intensa. É reconhecer a autoridade de Deus sobre a nossa vida e apresentar nossos pedidos com humildade. O rei Salomão, na dedicação do magnífico templo que construiu, não orou em pé ou sentado. Em 1 Reis 8:54, lemos que, ao terminar sua longa e poderosa oração, ele se levantou de diante do altar do Senhor, onde se tinha posto de joelhos com as suas mãos estendidas para os céus. Um rei poderoso, ajoelhado, reconhecendo que acima de seu trono terreno há um trono celestial muito maior. Daniel, o profeta, mesmo sob a ameaça de morte, manteve seu hábito de oração. Em Daniel 6:10, a despeito do decreto do rei, ele, 3 vezes no dia, se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Ajoelhar-se era parte integrante de sua disciplina espiritual, um ato visível de fidelidade e submissão a Deus, mesmo quando isso significava arriscar a vida. Nosso Senhor Jesus também se ajoelhou para orar, como vimos em Getsêmani, Lucas 22:41. Estevão, o primeiro mártir cristão, em seus momentos finais, pôs-se de joelhos e clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60.
Pedro, ao orar pela ressurreição de Dorcas, pôs-se de joelhos e orou. Atos 9:40. Paulo, escrevendo aos Efésios, declara: Por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 3:14. O ajoelhar-se não é apenas um ato físico, é um ato de fé que comunica a nossa dependência de Deus. É dizer: eu não posso fazer isso sozinho, Senhor. Eu preciso da tua ajuda, da tua força, da tua orientação. É a postura do guerreiro espiritual que reconhece que a batalha é do Senhor. É a postura do filho que se aproxima do Pai com reverência e confiança. O Dr. Martin Lloyd-Jones, um grande pregador galês, certa vez disse que a oração é o mais alto exercício do espírito humano. E eu acrescentaria que muitas vezes o mais alto exercício do espírito se manifesta também na mais humilde das posturas físicas. Ajoelhar-se nos lembra quem somos diante de Deus, criaturas dependentes do Criador. Embora o foco principal na oração reverente muitas vezes recaia sobre a prostração e o ajoelhar-se, a Bíblia também menciona a oração em pé. Jesus, ao ensinar sobre o perdão, disse: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11:25. A oração em pé pode ser uma postura de prontidão, de estar alerta, de apresentar-se diante de Deus com ousadia, baseada na obra redentora de Cristo. O publicano, na parábola de Jesus, que não ousava levantar os olhos para o céu, ficou em pé e batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. Sua oração foi ouvida. A oração em pé pode ser apropriada em certos contextos, como na oração pública ou em momentos de declaração de fé. No entanto, mesmo em pé, a atitude do coração deve ser de reverência e humildade, como a do publicano, e não de orgulho ou autossuficiência. Outra expressão corporal significativa na oração e adoração é o levantar das mãos. Vemos isso em vários salmos e em outros textos bíblicos. O Salmo 134, versículo 2 exorta: Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Salmo 63, 4 declara: Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Em 1 Timóteo 2:8, Paulo instrui: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Levantar as mãos na oração pode expressar louvor, rendição, receber de Deus ou um clamor por ajuda. É um gesto de entrega e dependência. É abrir-se para receber o que Deus tem para dar. É uma forma de dizer: Aqui estou, Senhor, com as mãos vazias, pronto para receber de ti. É uma expressão de fé e expectativa. Além dessas posturas principais, a Bíblia mostra que o corpo reage à intensidade da oração de outras formas. Vemos lágrimas, Salmos 6:6, Hebreus 5:7. Gemidos, Romanos 8:26, bater no peito. Lucas 18:13. Essas não são posturas fixas, mas expressões espontâneas de uma alma que está profundamente engajada com Deus em oração. O corpo, o templo do Espírito, responde ao que está acontecendo no reino espiritual. O desafio para nós hoje, meus amigos, é incorporar essas posturas bíblicas em nossa vida de oração. Vivemos em uma cultura que valoriza o conforto e a praticidade acima de tudo. Ajoelhar-se ou prostrar-se pode parecer estranho, desconfortável ou até mesmo desnecessário para alguns. Mas, se a palavra de Deus nos mostra repetidamente que essas eram as posturas dos homens e mulheres de fé diante da presença de Deus, não deveríamos reconsiderar a forma como nos aproximamos dele? Não se trata de seguir uma regra rígida, mas de permitir que a nossa postura física reflita a atitude
do nosso coração. Se o seu coração está cheio de adoração, permita que seu corpo se curve em prostração ou se ajoelhe em reverência. Se você está clamando por ajuda, levante suas mãos em súplica. Se você está se submetendo à vontade de Deus, dobre seus joelhos em sinal de rendição. Charles Spurgeon, o grande pregador batista, disse: "A oração não é a superação da relutância de Deus, mas o apego à sua disposição. E esse apego, essa busca pela disposição de Deus, muitas vezes nos leva a posturas que expressam nossa total dependência e humildade diante dele. Talvez você precise encontrar um lugar em sua casa onde possa se sentir à vontade para orar em diferentes posturas. Um canto do quarto, um espaço tranquilo, onde você possa se ajoelhar sem constrangimento, onde você possa prostrar-se e derramar sua alma diante de Deus em secreto, como Jesus nos ensinou. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." Mateus 6:6. Esse lugar secreto pode se tornar o seu altar pessoal, um lugar de encontro com o Deus vivo. Superar a preguiça ou o constrangimento inicial pode ser um desafio. A carne resiste. O mundo diz que é bobagem, mas lembre-se de quem você está se aproximando. Você está entrando na sala do trono do universo. Não é um momento para casualidade, mas para reverência e entrega total. Essas posturas não são mágicas. Ajoelhar-se não garante que sua oração será ouvida se o seu coração estiver longe de Deus. Mas, quando a postura física é uma expressão genuína de um coração que busca a Deus com sinceridade, ela pode aprofundar a sua experiência de oração, intensificar a sua comunhão com o Senhor e liberar poder espiritual em sua vida. Não se limite a uma única postura. Experimente, deixe que o Espírito Santo o guie. Pode haver momentos em que a oração em pé é apropriada, outros em que ajoelhar-se é o que sua alma anseia, e ainda outros em que apenas prostrar-se em total rendição diante da grandeza de Deus é a única resposta possível. Ao olharmos para as Escrituras, vemos que as posturas de oração não eram apenas costumes culturais, eram expressões profundas da relação entre o homem e Deus. E essa linguagem da alma, expressa através do corpo, ainda está disponível para nós hoje. Que possamos redescobrir essa dimensão da oração, permitindo que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, se envolva na busca e na adoração do Deus que é digno de todo o nosso respeito e de toda a nossa entrega. Que esta reflexão sobre as posturas bíblicas na oração o inspire a buscar uma comunhão mais profunda e mais reverente com o Senhor. Que você possa experimentar a liberdade e o poder que vem quando você se apresenta diante dele com todo o seu ser, em humildade, fé e total rendição. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Amém. Amigos e irmãos, que privilégio chegarmos a este ponto da nossa conversa. Já refletimos sobre a importância da reverência, sobre como a oração casual pode nos afastar da profundidade que Deus deseja, e exploramos as posturas bíblicas, a prostração, o ajoelhar-se, o levantar das mãos, como linguagens do corpo que expressam a atitude da alma diante do Criador. Vimos que o nosso corpo, templo do Espírito Santo, tem um papel ativo e sagrado na nossa vida de oração. Agora quero que consideremos como essa reverência, essa atitude de respeito e entrega total transforma a nossa oração. Ela a eleva de um simples pedido, de uma rotina religiosa, a um ato de adoração genuína. Quando oramos com respeito, não estamos apenas falando para Deus, estamos adorando a Deus. E há uma diferença abissal entre as duas coisas. A oração que agrada a Deus não é aquela que usa as palavras mais bonitas ou a teologia mais complexa.
É aquela que vem de um coração reverente, de uma alma que reconhece a santidade e a majestade daquele a quem se dirige. Jesus deixou isso claro em João 4:24, ao falar com a mulher samaritana. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adoração não é apenas emoção ou formalidade, é a verdade do nosso ser, a sinceridade da nossa atitude expressa em espírito e com integridade. E essa integridade inclui a reverência em cada gesto, cada palavra, até mesmo em cada silêncio. Muitos de nós oramos como se estivéssemos fazendo um pedido a um amigo próximo, com uma familiaridade que, por vezes, beira a irreverência. Falamos com Deus de qualquer jeito, misturando a oração com distrações, com a mente em 1000 lugares ao mesmo tempo. Mas Deus não é apenas um amigo. Ele é o Santo de Israel, o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Como poderíamos nos aproximar dele sem um senso profundo de admiração e respeito? Lembram-se de Isaías, quando ele teve a visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, com a orla das suas vestes enchendo o templo e os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Qual foi a reação de Isaías? Ele não disse: que visão interessante. Ele não ficou indiferente. Ele exclamou: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6:5. A santidade de Deus o esmagou, revelando sua própria impureza. Essa é a resposta natural de uma alma que se depara com a glória divina: reverência, humildade e um profundo senso da própria indignidade. Quando oramos com respeito, reconhecemos quem Ele é e quem somos nós. Não estamos no mesmo nível. Ele é o Criador. Nós somos a criação. Ele é o Redentor. Nós somos os redimidos. Essa consciência molda a nossa oração. Ela nos impede de abordá-lo com exigências ou com uma atitude de direito. Em vez disso, nos leva a um lugar de gratidão, de súplica humilde e de total dependência. O reverendo John Wesley, fundador do metodismo, certa vez disse que Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. E eu acredito que Deus se move de forma poderosa quando a oração é oferecida com a reverência que lhe é devida. Quando nos aproximamos dele com um coração que o honra, ele se inclina para nos ouvir. A palavra em 1 Samuel 2:20 e 30 nos lembra: porque aos que me honram, honrarei, e os que me desprezam serão envilecidos. É um princípio espiritual. Se honramos a Deus em nossa oração, Ele nos honrará com sua atenção e resposta. A reverência também se manifesta na forma como falamos com Deus. Usamos linguagem apropriada, evitamos gírias ou um tom excessivamente casual que diminui a sua majestade. Não se trata de usar palavras rebuscadas, mas de falar com um respeito que reflete a nossa compreensão de quem Ele é. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, começa com adoração. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Antes de qualquer pedido, vem a exaltação da sua santidade. Que modelo maravilhoso para nós! Quando a reverência permeia a nossa oração, ela se torna fervorosa. A oração fervorosa não é barulhenta ou emocionalmente exagerada, a menos que essa seja uma expressão genuína da alma. A oração fervorosa é intensa, sincera, nascida de uma profunda convicção e de uma paixão espiritual. Tiago 5:16 nos diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A palavra grega traduzida como fervente aqui, energeo, sugere uma oração que é eficaz ou poderosa em operação. É uma oração cheia de energia espiritual
impulsionada pela fé e pela paixão. Essa paixão da alma, esse fervor, não pode coexistir com a preguiça ou a indiferença do corpo. Como vimos, o corpo e a alma estão interligados. Quando a alma está em agonia ou em profunda adoração, o corpo, se possível, responde. A oração fervorosa de Elias no Monte Carmelo, 1 Reis 18, a oração de Daniel em meio à perseguição, Daniel 6, a oração de Jesus em Getsêmani. Todas elas demonstram um fervor que envolvia todo o ser. Elias se encurvou até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Daniel se ajoelhava. Jesus se prostrou e suou sangue. Um pastor amigo me contou a história de um avivamento que começou em uma pequena igreja no interior. Não começou com grandes pregadores ou eventos especiais. Começou com alguns irmãos e irmãs que sentiram um fardo de oração pela sua comunidade. Eles se reuniam de madrugada, no frio, e oravam. Não eram orações longas e elaboradas, mas eram fervorosas. Eles choravam, gemiam, clamavam a Deus com toda a sua alma, muitas vezes de joelhos ou prostrados no chão da igreja fria. Eles não estavam preocupados com a aparência ou com o conforto, estavam desesperados por ver a mão de Deus se mover. E Deus respondeu. Aquele fervor na oração abriu as comportas do céu, e um avivamento genuíno irrompeu, transformando vidas e a comunidade inteira. O problema hoje é que muitos querem os resultados da oração fervorosa, a presença de Deus, os milagres, o avivamento sem o fervor. Querem a colheita sem a semeadura intensa, querem a vitória sem a batalha no lugar secreto. Mas a oração morna, a oração feita por obrigação ou por hábito, sem paixão, sem reverência, sem entrega, raramente move o céu. Deus responde ao clamor de uma alma que o busca com todo o seu ser. E quando as palavras nos faltam, quando a dor é grande demais, a confusão é densa demais e não sabemos como orar ou o que pedir, temos uma verdade gloriosa para nos consolar e capacitar. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, 26 a 27 é uma das passagens mais confortadoras da Bíblia para o crente que luta na oração. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Glória a Deus! Quando sua mente está confusa, quando seu coração está pesado, quando você não consegue articular uma única frase coerente, o Espírito de Deus está ali em você, orando por você. E não apenas orando, mas intercedendo com gemidos inexprimíveis, orações tão profundas e intensas que não podem ser expressas em linguagem humana. Essas são orações que vêm diretamente do coração de Deus para o coração de Deus, perfeitamente alinhadas com a sua vontade. Isso não significa que não devemos orar. Significa que mesmo em nossa fraqueza, mesmo quando nos sentimos inadequados ou sem palavras, podemos nos achegar a Deus, apresentando-lhe nossa dor, nossa confusão, nosso silêncio. E o Espírito Santo pegará aquele fragmento de oração, aquele suspiro, aquela lágrima e o transformará em uma intercessão poderosa e eficaz diante do Pai. O Dr. Billy Graham costumava dizer que a oração é a chave mestra do avivamento. E essa chave é girada pela mão do crente que ora em fé, muitas vezes com a ajuda do Espírito Santo, especialmente quando as palavras falham. Além de interceder por nós, o Espírito Santo também nos ensina a orar. Ele nos guia, nos inspira, nos lembra das promessas de Deus, nos capacita a orar com fé e ousadia. Efésios 6:18 nos exorta a orar
em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orar no Espírito significa orar sob a sua influência, guiados por Ele, com a mente de Cristo, com a unção e o poder que só Ele pode dar. Quando oramos no Espírito, não estamos apenas expressando nossos próprios desejos. Estamos nos alinhando com a vontade de Deus, revelada a nós pelo Espírito. Estamos orando com discernimento espiritual, com autoridade contra as forças do mal, com uma fé que transcende as circunstâncias visíveis. É a oração que toca o eterno, que move a mão de Deus. Como podemos cultivar uma vida de oração mais reverente, fervorosa e no Espírito? Não há fórmula mágica, mas há princípios e práticas que podemos adotar. Primeiro, decida conscientemente honrar a Deus em sua oração. Lembre-se de quem Ele é antes de começar a falar. Medite em sua santidade, sua majestade, seu amor. Segundo, lute contra a preguiça e a distração. Encontre um lugar tranquilo, livre de interrupções. Desligue o celular. Escolha uma postura que o ajude a se concentrar e a expressar sua reverência. Ajoelhe-se, prostre-se, se for capaz. Terceiro, peça ao Espírito Santo que o ajude a orar. Peça a Ele que coloque em seu coração os fardos de oração, que lhe dê as palavras, que interceda por você. Quarto, seja persistente. A oração não é um evento único, mas um estilo de vida, uma disciplina diária. Não desanime se sua mente divagar no início. Traga seus pensamentos de volta à presença de Deus. Não se preocupe em usar palavras perfeitas. Deus se importa mais com a sinceridade do seu coração do que com a eloquência da sua linguagem. As recompensas de uma vida de oração marcada pela reverência, fervor e oração no Espírito são imensuráveis. Você experimentará uma intimidade mais profunda com Deus. Suas orações serão mais eficazes. Você será fortalecido espiritualmente para enfrentar os desafios da vida. Sua fé crescerá. Você verá a mão de Deus se movendo em sua vida e na vida daqueles por quem você ora. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Uma oração reverente e fervorosa não é apenas sobre obter coisas de Deus, é sobre estar com Deus. É sobre ter comunhão com aquele que nos amou, a ponto de entregar seu Filho por nós. É sobre alinhar nossa vontade com a sua, nosso coração com o seu. Meus queridos amigos, chegamos ao fim desta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, se o Espírito Santo o desafiou a buscar uma vida de oração mais profunda, não ignore esse chamado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Encontre um lugar tranquilo. Dobre seus joelhos ou prostre-se, se sentir no coração. Lembre-se de quem você está se aproximando. Fale com ele com respeito, com sinceridade, com paixão. Peça a ajuda do Espírito Santo. Não é por acaso que você ouviu esta mensagem. Deus tem um propósito eterno para a sua vida e a oração é fundamental para descobrir e cumprir esse propósito. Ele o chamou, ele falou com você e ele o está convidando para um nível mais profundo de comunhão com ele. Aceite esse convite, faça a sua parte. Que a oração deixe de ser um hábito e se torne a chama que incendeia toda a sua vida com a presença de Deus. Como disse o grande missionário Hudson Taylor, a obra de Deus, feita à maneira de Deus, nunca falhará em ter os suprimentos de Deus. E a oração, reverente, fervorosa e no Espírito, é a maneira de Deus de nos capacitar para a sua obra e para uma vida que o agrada. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor o abençoe e o guie. Amém. Amigos, irmãos e irmãs em Cristo, ouvir a mensagem sobre
orando deitado. Cuidado, isso é o que a Bíblia diz. Foi como um despertador espiritual em meu coração. A forma como a palavra de Deus foi apresentada, com tamanha clareza e unção, me levou a uma reflexão profunda sobre minha própria vida de oração. Quantas vezes, na correria do dia a dia, orei de qualquer jeito, deitado na cama, com o celular na mão, deixando que as distrações roubassem a reverência devida ao Deus Todo-Poderoso? A mensagem tocou fundo, porque ela não apenas expôs essa realidade tão comum entre nós, brasileiros, que vivemos em um ritmo acelerado, mas também trouxe um convite transformador. Orar com todo o nosso ser, com reverência, fervor e entrega total. O exemplo de Jesus no Getsêmani, prostrado e de joelhos, em meio à angústia, me marcou profundamente. Ele, o Filho de Deus, escolheu se humilhar fisicamente para expressar a submissão total à vontade do Pai. Isso me fez questionar se o próprio Cristo, em sua humanidade perfeita, orou com tal intensidade. Por que eu, com minhas fraquezas, me permito ser tão casual na oração? A Bíblia, em Êxodo 3:5, nos mostra Moisés tirando as sandálias diante da sarça ardente, um gesto de humildade diante da santidade de Deus. E em 1 Coríntios 6:19, somos lembrados de que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Essas passagens reforçam que a oração não é apenas um exercício mental ou espiritual. Ela envolve nosso corpo, nossa postura, nossa disposição. No Brasil, onde a fé é vibrante e expressiva, muitas vezes cantamos e dançamos em adoração. Mas será que trazemos essa mesma paixão para o momento secreto da oração? A cultura brasileira é marcada por calor humano, emoção e uma fé que transborda em gestos. Contudo, a mensagem me desafiou a reconhecer que, às vezes, deixamos a praticidade e o conforto tomarem o lugar da reverência. Orar deitado, por conveniência, pode ser um reflexo de um coração distraído, como apontado na mensagem. Não é sobre legalismo, mas sobre permitir que nosso corpo acompanhe a alma na busca por Deus. Quando Daniel, em Daniel 6:10, se ajoelhava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte, ele não apenas orava, ele declarava com seu corpo que Deus era maior que qualquer perigo. Esse exemplo me inspirou a repensar como eu me apresento diante do Criador. A lição mais poderosa que tirei foi a conexão entre a postura física e a disposição espiritual. No Brasil, onde muitos de nós enfrentamos desafios diários, sejam financeiros, familiares ou emocionais, a oração é nossa ponte para o sobrenatural. Mas, como a mensagem destacou, uma oração sem fervor, sem reverência, é como uma fogueira com lenha molhada. Produz fumaça, mas pouco fogo. Quando me ajoelho ou levanto as mãos, sinto que minha alma se alinha com o céu. Esses gestos não são rituais vazios. São uma linguagem do coração que diz: Senhor, Tu és grande e eu me entrego completamente a Ti. A oração de Jesus, com suor como gotas de sangue, Lucas 22:44, mostrou que a intensidade espiritual pode se manifestar fisicamente. Isso me ensinou que, em momentos de luta, como os que muitos brasileiros enfrentam, a oração deve ser um clamor que envolve todo o nosso ser. Aplicar essa mensagem na minha vida significa mudar hábitos. Primeiro, decidi reservar um momento e um lugar específicos para orar, longe das distrações. Em casa, escolhi um canto tranquilo onde posso me ajoelhar ou até me prostrar, como os anciãos em Apocalipse 4:10, que se curvam diante do trono de Deus. Segundo, quero ser mais intencional na minha postura. Não se trata de impressionar Deus, mas de permitir que meu corpo reflita a reverência do meu coração. Quando estou cansado, após um longo dia de trabalho, algo tão comum no Brasil, onde a luta diária é intensa, posso escolher levantar as mãos
ou me ajoelhar, mesmo por alguns minutos, para dizer: Senhor, Tu és digno. Terceiro, aprendi com Romanos 8:26-27, que mesmo quando não sei o que dizer, o Espírito Santo intercede por mim. Isso me dá confiança para orar com sinceridade, sabendo que Deus ouve até meus gemidos. Essa mensagem também me lembrou da importância da persistência, como Daniel e Elias, que oravam com fervor, mesmo em tempos difíceis. No contexto brasileiro, onde a fé é um refúgio em meio às crises, essa lição é vital. Orar com reverência não é só para os momentos de paz, mas especialmente para os getsêmanes pessoais. Aquelas noites escuras da alma que todos enfrentamos. A promessa de Filipenses 4:7, de que a paz de Deus guardará nossos corações, se torna real quando nos entregamos completamente na oração. Por fim, essa reflexão me desafia a viver a oração como adoração, não apenas como pedido. No Brasil, onde a espiritualidade é vibrante, podemos aprender com nossos irmãos que dançam, cantam e celebram a Deus com paixão. Que tal trazer essa mesma energia para o momento secreto com o Pai? Orar com reverência é honrar a Deus com todo o nosso ser, como um sacrifício vivo. Romanos 12:1. Isso transforma nossa comunhão com Deus e nos prepara para ver Sua mão agir em nossas vidas e comunidades. Amigos, se esta mensagem tocou seu coração e o desafiou a orar com mais reverência, deixe um amém nos comentários. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal, ative o sininho e assista até o final, porque há uma revelação poderosa esperando por você. Vamos juntos buscar uma vida de oração que move o céu. Que Deus os abençoe.